dia, meus amores do quinto ano. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Na nossa aula de hoje, nós vamos estar falando sobre ambiente aquático e atmosférico. A história da humanidade mostra que muitas comunidades em todo o mundo se organizaram às margens de um curso d'água, o que confirma a importância desse recurso mineral para a preservação da vida humana. Por esta razão, toda a água doce dos ambientes naturais, urbanos e rurais, que são os grandes rios e pequenos, lagos, represas, açudes, lençóis freáticos, deveriam ser conservada limpa para ser utilizada pela sociedade. Entretanto, não é isso que acontece. Sujeira de todo tipo é lançada nesses cursos de água. Sendo assim, eles alteram tanto sua quantidade como a sua qualidade para o consumo. Elas se tornam inadequadas para se consumir. Isso chamamos de poluição. O que significa poluir? Poluir, pelo dicionário, significa sujar, manchar, corromper. A partir desse conceito, podemos considerar a contaminação das águas como uma das formas de poluição que atingem os ambientes. Os tipos de poluição aquática, elas são identificadas com base no material que é lançado nas águas e nas consequências que provocam. Essas poluições, elas podem ter origem biológica, química, sedimentar, térmica, radioativa ou nuclear. Esses são os tipos de material lançados na água, tornando-a imprópria para o consumo ou tornando-a poluída. Poluição biológica. A poluição biológica, ela é causada por bactérias, vírus, vermes e protozoários, originais de esgotos, entre outros. E qual as consequências disso? Elas transmitem doenças tanto aos seres humanos como a animais. Podemos ver que os esgotos, eles contêm bactérias, vírus, vermes e protozoários. E isso prejudica a saúde tanto do homem como a saúde dos animais. Poluição química. Esse tipo de poluição é causada por detergentes, remédios, tintas, inseticidas, petróleo e herbicidas, entre outros. E eles podem causar na fauna aquática deformação e até mesmo a morte. Então, essa poluição química, que são esses restos das indústrias lançadas dentro das águas, elas podem prejudicar a fauna aquática. Os peixes, eles podem nascer deformados, ficar deformados com o tempo e pode também até morrer por causa da poluição. Outro tipo de poluição é a poluição sedimentar. Essa poluição sedimentar é causada pelo solo e lixos sólidos em geral. Todo aquele lixo que é lançado no mar, garrafas, plástico, madeira, eles são lançados no mar, tecidos, e aí prejudicam o meio ambiente. Quais são as principais consequências desse tipo de poluição sedimentar? Elas impedem a passagem da luminosidade na água e aí dificulta a fotossíntese, porque já sabemos que a fotossíntese ela só é realizada na presença da luz. Então, todo esse lixo em cima, ele fica em cima da água e aí a luz, ela não pode passar por essa sujeira, essa poluição toda. Então, essas plantas que estão no fundo, eles não recebem luz solar.
Como não recebem luz solar, então eles não fabricam a fotossíntese e aí prejudica a alimentação dos peixes e de outros seres vivos que moram nas águas. Um outro tipo de poluição é a poluição térmica. Essa poluição é causada por águas aquecidas em processos industriais e usinas de geração de energia termoelétrica. O que essa poluição faz? Reduz a quantidade de oxigênio na água. Nós sabemos que todos os animais aquáticos, eles precisam do oxigênio que está dissolvido na água. Então, essa poluição aí, ela reduziu a quantidade de oxigênio. Sendo assim, provoca a morte de vários seres aquáticos. E com isso, alteram o ciclo de reprodução dos animais e aceleram a reação de outros poluentes que já estão na água. Poluição nuclear. Essa poluição nuclear, ela é causada por resíduos atômicos ou radioativos, geralmente em hospitais e usinas de geração de energia nuclear. Então, esses resíduos atômicos, eles estão geralmente onde? Nos hospitais e em usinas nucleares. Quais são as consequências para o ser humano? As consequências são, não somente para os seres humanos, que eu estou falando de seres aquáticos. Então, quais são as consequências para os seres aquáticos? Causam mutações genéticas em seres aquáticos, bem como câncer em seres humanos. Então, essa energia nuclear aí, essa geração de energia nuclear, ela pode, os seres aquáticos terem mutações, enquanto os seres humanos criarem ou desenvolverem um câncer. Tudo isso causado pela poluição nuclear. As marés negras. O que é maré negra? Maré negra é uma das maiores catástrofes ecológicas em zonas litorâneas e é um fenômeno diretamente relacionado ao derramamento de petróleo nos oceanos. Há pouco tempo atrás, no ano passado, em 2019, nós tivemos no litoral brasileiro um problema semelhante a esse, que foram encontradas várias manchas de óleo no nosso litoral e isso prejudicou a vida marinha. Esse problema ele está afetando cada vez mais o meio ambiente e hoje ele chega a mais de 10% do total da poluição das zonas litorâneas. Quais são as consequências dessas marés negras? O petróleo ele é menos denso que a água. Se ele é menos denso, então o que acontece? Ele não afunda. Ele forma uma película sobre ela, forma uma película sobre a água, impedindo a passagem da luz solar. Sendo assim, a oxigenação da água está sem oxigenação, ou seja, a oxigenação fica comprometida. Essa oxigenação ela é fundamental para a vida dos peixes e outros animais marinhos. Como não tem oxigênio, eles morrem asfixiados, que é asfixia. Além disso, o óleo ele impermeabiliza as penas e os pelos de aves e mamíferos, causando a morte por hipotermia, no caso de ingestão do petróleo. E esses animais morrem intoxicados. Vejam só esses exemplos que eu coloquei aí para vocês. Ó, uma ave marinha, ela sempre está voando, mas vem cá no mar buscar o alimento dela, que é peixe. Ela está cheia de óleo. Sendo assim, as penas estão impermeabilizadas, eles não podem voar. Nós temos ali também uma tartaruga cheia de óleo. Também temos um caranguejo e, por fim, os peixinhos já mortos, porque faltou oxigenação na água e eles terminaram morrendo. Além disso, nós temos a contaminação do ar. Então, já vimos a contaminação da água e agora nós estamos passando para a contaminação
do ar. Os ambientes do planeta Terra, eles são compostos por alguns elementos naturais, que são as águas, que é a hidrosfera, os solos e as rochas, que é a litosfera, o ar, que é a atmosfera, e os seres vivos que habitam neles, que é a biosfera. Então, veja só, então nós temos algumas camadas aí, ó. A litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera. Biosfera é a camada onde nós moramos, os seres vivos habitam. A atmosfera é a camada de ar que envolve e protege a Terra. A litosfera é o conjunto de solos e rochas. E a hidrosfera é o conjunto de águas do nosso planeta. O nosso planeta, então, é formado por essas camadas: a atmosfera, biosfera, hidrosfera e litosfera. Esses são os componentes da Terra. Juntos, esses elementos formam um sistema harmônico e interdependente, ou seja, um depende do outro. E esse sistema, ele é chamado de geossistema. Se um deles sofre contaminação ou destruição, os demais também são influenciados. Por outro lado, se eles coexistem harmonicamente, todos eles existem harmonicamente em um determinado espaço do planeta, podemos dizer que esse ambiente está saudável e ecologicamente equilibrado, sem poluição e sem destruição. Alterações na atmosfera. A atmosfera, como já sabemos, é a camada de ar que envolve a Terra. E ela é composta por diversos gases que envolvem e acompanham a Terra em todos os seus movimentos no espaço. A composição da atmosfera, especialmente na camada mais próxima da superfície, ela é denominada troposfera. Então, a atmosfera, ela tem essas 5 camadas, que é troposfera, mais perto de nós, a segunda, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Vejam que essas são as camadas que fazem parte do nosso planeta. Vivemos rodeados pela troposfera, primeira camada acima da superfície terrestre, onde ocorre os fenômenos naturais como a chuva, o vento, a formação de nuvens e onde se concentra os poluentes atmosféricos. Pela consequência de algumas atividades desenvolvidas pelo homem, a composição atmosférica ela tem sido alterada, provocando impactos significativos no ambiente e ocasionando problemas para os próprios seres humanos e demais seres vivos. Vocês já ouviram falar na camada de ozônio? Essa camada de ozônio é o que envolve a Terra junto com a troposfera. Sendo assim, os poluentes, eles penetram essa camada e destroem essa camada. Então, a Terra fica sem proteção. Os raios ultravioletas do Sol, eles penetram na Terra. E com essa penetração, ela vai trazer prejuízos para o nosso planeta. Vários prejuízos. Por quê? Porque nós vamos ver o degelos de algumas geleiras. Então, acontece por quê? Por causa disso. E os poluentes que deveriam ser exterminados, eles voltam para o planeta onde vivemos. Dentre as principais fontes de emissão de poluentes, podemos destacar poluentes naturais, que são as erupções vulcânicas, tempestades de areia e incêndios florestais não criminosos. Então, esses são os poluentes naturais, aqueles que nós, seres humanos, não estamos diretamente ligados. São os fenômenos da natureza, como as erupções vulcânicas,
as tempestades de areia e aqueles incêndios que são causados, mas não são criminosos. O outro tipo de poluente é o poluentes resultantes das atividades humanas, que são os gases decorrentes da atividade industrial, do uso de veículos automotivos e aviões, da queima de lixo e outros materiais, como pastagens, palha da cana-de-açúcar, entre outros. Então, esses daí são as fontes de poluentes tanto natural como aquela produzida pelo homem. Vejam aí nesta imagem que nós temos algumas delas. Não leve em consideração esses números. É para outra coisa esses números. Então, nós podemos ver aí como natural aí, nós só temos ali dentro do mar uma erupção vulcânica. O vulcão ali tendo a sua erupção. Somente esse é um tipo de poluição natural. Todos os outros, são poluições resultantes das atividades humanas, como os carros, a fumaça que sai dos automóveis, os aviões, que a fumaça também dele é tóxica. Temos também ali o lixo, temos ali as fábricas. Então, todos esses são poluentes resultantes das atividades humanas. Quais são as consequências da poluição atmosférica? As grandes cidades, onde estão concentradas os maiores geradores de gases poluentes, são os locais que mais sofrem com as consequências da poluição atmosférica. E quais são eles? Prejuízos à saúde humana. Quais são eles? Prejuízos à saúde humana. Problemas respiratórios como asma, bronquite e doenças relacionadas ao sistema nervoso, decorrentes da baixa oxigenação do sangue. Como segunda consequência, nós podemos ver a redução da visibilidade da paisagem urbana, devido à concentração de gases emitidos por fábricas e veículos. E em terceiro lugar, nós temos a diminuição da intensidade da luz, bloqueada pelos poluentes, e os odores desagradáveis. Então, essas são as consequências da poluição. Podemos ver o quanto a poluição ela é prejudicial ao meio ambiente. Então, como cidadãos, devemos poluir o mínimo possível e procurar meios de não poluir aquilo que nós podemos. Fazendo como? Jogando lixo no local certo, não utilizando automóveis por muito tempo, esses poluentes de queimadas não realizar, para que o nosso ambiente ele se torne agradável e traga saúde para todos nós. Então, beijos e até a próxima aula. Amo vocês.